A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Cleus. Eu quero trazer aqui uma meditação, uma reflexão, uma palavra para o nosso coração. Amém? O tema é oxigênio. Entenda algo. Na atmosfera, no planeta, nós temos 21% de oxigênio. E quando esse oxigênio ele vai caindo, ele vai eliminando devido monóxido de carbono, né, como os bois produzem, os carros. Então esse oxigênio ele vai reduzindo. E quando esse oxigênio ele vai reduzindo, logo nós, seres humanos, já começamos a sentir. Mas é claro, todo ser vivo, inclusive nós, precisamos do oxigênio. Ele é essencial para a nossa vida terrena, Então, preste bem atenção. Quando esse oxigênio ele vai reduzindo, você vai começar a sentir uma certa fadiga, um certo cansaço, até mesmo parado, sentado, você vai ver que existe uma dificuldade para respirar. Por quê? Porque esse oxigênio que corre no nosso sangue, é ele que dá força para bombear o sangue, mandar o sangue para os órgãos, ok? Trazer vida aos nossos órgãos, trazer vida ao nosso cérebro, seja os nossos olhos, em tudo. Então, preste bem atenção, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando esse oxigênio, ele vai caindo, reduzindo de 21, ele vai para 20, vai para 19, você já começa a sentir um certo desconforto para respirar, para andar, seus órgãos começam a sobrecarregar. Por quê? Porque não tem oxigênio suficiente para manter você vivo, para manter os seus órgãos funcionando. Agora, eu quero que você entenda algo espiritual dentro desta mensagem. Nosso querido e amado apóstolo Paulo, ele vai nos relatar no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo de número 6, verso 19, ele fala que nós somos templo do Espírito Santo e casa e moradia do Deus vivo. Aleluia! Então preste bem atenção. Se esse oxigênio que existe no planeta, na atmosfera, ele consegue nos trazer vida aqui no ambiente físico. Agora você imagina o seguinte: a fonte de oxigênio dentro de você, a fonte de vida dentro de você. Imagina só, porque precisamos entender o seguinte: havia um jovem rico, presta bem atenção, no livro de Marcos, no evangelho que segundo escreveu Marcos, o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 23, tem um jovem que Jesus olha para ele e o ama, mas aquele jovem, ele despreza, sabe por quê? Porque ele disse: eu tenho oxigênio, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho beleza, eu tenho tudo. Então para que eu preciso de Jesus? Para que eu preciso do Espírito Santo? Para que eu preciso? Entenda uma coisa. Eu quero te dizer algo muito importante, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver. Preste bem atenção. Todo ser humano, ele vive de um benefício antes que ele aceite a Jesus Cristo. O jovem rico, ele tinha um benefício,
Você sabe muito bem o que é benefício. Um benefício é uma piedade, uma misericórdia de Deus, é uma bondade de Deus. Você está entendendo? E aí, o que acontece? Se hoje você tem um governo federal, municipal, estadual, ele te dá um benefício, mas não é garantia que o próximo que entrará te reconhecerá e vai manter esse benefício na tua vida. Preste bem atenção, o rei Faraó, ele deu muitos benefícios ao povo de Israel, porque ele reconhecia Israel, mas o próximo rei que entrou, ele não reconheceu Israel e tirou toda a regalia, tirou todo o benefício. Então, querido, não dá para ser um cilindro de oxigênio, porque ele a qualquer momento ele pode descarregar, falhar, porque eu já vi pessoas caminhando em vários lugares que carrega ali um carrinho de um cilindro de oxigênio. Você está entendendo? Um benefício. Mas eu quero te dizer algo importante. Em nome do Senhor, a fonte de oxigênio não quer andar com você, quer habitar dentro de você. Quer viver dentro de você. Presta bem atenção. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou ainda, só não exerço a função porque eu sofri um acidente e hoje estou afastado da minha, sou aposentado, mas como socorrista, como salvaguarda, como bombeiro, eu já tirei pessoas de afogamento, de soterramento, aonde a gente cavar ali, tirar, mas só para tirar o corpo, e de repente aquela pessoa está soterrada há 10 dias, e está viva. Ou simplesmente uma pessoa afogada, sabe, há 30 minutos. A gente vai entrar ali na água só para remover aquele corpo, no sentido de que acabou. Mas, em nome de Jesus Cristo, como que aquela pessoa viveu? Porque ela tinha uma fonte nela. Ela tem uma fonte nela. E por que ela tem essa fonte? Porque ela não carregava um benefício, um carrinho de oxigênio, um cilindro de oxigênio, mas ela tinha o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a fonte de oxigênio, a fonte de vida. Em nome de Jesus, porque oxigênio é vida. Sem oxigênio ninguém vive. E sem Jesus, o jovem rico achava, pelo fato dele ser rico, dele ser jovem, tá respirando os pulmões, ele disse: eu já tenho tudo. Porque eu vou largar tudo isso para seguir a Jesus, para ter a Jesus. Mas João 12 diz: todos que recebem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebe o direito de ser filho para aquele que crê no seu nome. Você está entendendo? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a pior ilusão do inimigo é achar que você não precisa ser uma fonte, porque Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, quando parte habitar em nós, é diferente dele caminhar do lado. Quando ele está caminhando, é uma mangueira no seu nariz que faz respirar e o oxigênio ali, mas entenda uma coisa: quando ele parte habitar, você é essa fonte, você se torna essa fonte de vida, de paz, de alegria, de felicidade, porque você leva, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor. Entenda isto, compreenda em teu coração, porque no livro de Marcos 16 diz: todo aquele que crer é consciência, sabedoria, inteligência, raciocínio, e crer e receber a Jesus e for batizado, será salvo. Será salvo. Porque eu disse e repito, em nome de Jesus, quem carrega um cilindro, quem carrega ali só mesmo a misericórdia, a piedade de Deus,
ali, mas quando esse amor, essa misericórdia, esse poder, essa unção, esse Deus Espírito Santo, esse Deus Consolador, ele entra dentro de você, ele vive dentro de você, que ele faz morada. Em nome de Jesus, a vitória é certa, é garantida, porque pode, em nome de Jesus Cristo, faltar comida, pode faltar isso, mas Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. E quem é a palavra? Jesus Cristo. E quem recebe a Jesus Cristo, lembre de uma coisa, lá no livro de Mateus 28, 18 e verso 20, chegando Jesus e disse, eu sou todo o poder, porque o Pai me deu todo esse poder. E ele diz, vai, ensinai, fazei discípulo, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está entendendo? E no livro de Atos 3,19 e Atos 2,38 diz, arrependei e convertei ao Senhor, para que seja apagado teus pecados, e venha assim o refrigério. Meu Deus amado, recebei também o dom do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo andava com os discípulos, entenda uma coisa, andava com os discípulos, até mesmo no caminho de Emaús, Jesus andando com os discípulos, e eles não percebiam o benefício daquele oxigênio. Mas quando Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, passa a habitar nele, passa agora a viver nele, ele diz, se vocês crerem, farão obras e obras maiores do que a minha, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que esse oxigênio, eu sei que a beleza desse mundo, quem não se apaixona por ver um carro confortável, quem não se apaixona por ter uma casa em um grande lugar como aqui em São Paulo, morar em Alphaville, morar em outros bairros chiques, maravilhosos, com toda a zona de conforto, mas tudo isso é um benefício. E você não pode viver do benefício. Você tem que estar com isso, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo dentro de você. Porque, entenda uma coisa, se de repente, por alguma razão, por alguma circunstância, porque aqui em São Paulo, devido muito carro mesmo, tem dia que o oxigênio está tão baixo, que principalmente os idosos e aqueles que abusaram do álcool, do cigarro, já não tem mais um pulmão bom, já logo sente. Agora, imagina o seguinte, não tem poluição, não tem nada que possa tirar a tua vida quando a vida chamado Jesus Cristo, Deus Espírito Santo está com você. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, tira o oxigênio. É a mesma coisa de você retirar, sair da presença de Deus, retirar Deus de você. E aí, o que fica? Nada, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, eu não sei como está a tua vida, em nome de Jesus, mas hoje, em nome de Jesus, eu venho declarar esse oxigênio chamado Deus Espírito Santo Consolador, essa fonte de oxigênio chamado Filho Espírito Santo, que é a fonte de poder que o Pai nos entregou. Receba ele, seja batizado, faça como João no livro de Mateus, capítulo 3, verso 11 a seguir, quando Jesus vem caminhando, João olha para ele e diz, olha, vem um aí, que eu não sou digno de me abaixar, me curvar e atar a sandália dos teus pés,
porque ele vem aí, batizará com espírito e com fogo. Entenda uma coisa, Jesus caminhava com o discípulo, mas quando em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo, em Atos 4:31, e eles foram cheios do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus caminhava com ele, mas depois que Jesus veio, e ali não mais andava, mas habitava com eles. Vocês viram o que Pedro se tornou? Você viu mais Pedro negando, Pedro chorando? Você viu mais Pedro isso? Porque o oxigênio muda. A falta do oxigênio destrói, mata, arruína. Porque sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, o diabo vem, nos mata, nos destrói, nos arruína. Então, não dá para ficar sem o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu declaro, em nome de Jesus de Nazaré, você que está longe, afastado, reconcilia, fala: Senhor, eu me humilho. Meu Deus, eu me arrependo, meu Deus amado, e peço a Ti o perdão, Senhor, meu Deus amado, como 1 João 2:1 e 2 diz o seguinte: Filhinho, não pequeis, mas se todavia se pecar, temos um advogado fiel e justo diante do Pai, que é a propiciação dos nossos pecados, não só do nosso, mas de todo o mundo. Então, em nome de Jesus Cristo, receba o oxigênio, porque eu sei que você já está respirando um oxigênio aí, porque se não tivesse oxigênio, você não teria vida, e não teria vida em nada nesse planeta. Mas eu estou falando desse oxigênio que ele disse: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, enviarei outro Consolador, para que fique convosco. Amém? Então receba vida, e vida com abundância. Receba esse oxigênio em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.